Olá, investidor arrojado, tudo bem? Eu sou o Guilherme e este é o Carteira Arrojada. E no vídeo de hoje, finalmente saiu aí a notícia, né? O Copom eleva novamente a taxa Selic. Então, dessa vez aumentou 1,5%, e agora a nossa nova taxa Selic em 2021 é de 7,75% ao ano. Que maravilha! Então, aqui no site do Banco Central, né? Isso aqui saiu agora há pouquinho, 6h36 da tarde. Então vamos trazendo aí quase em primeira mão. Certamente muita gente está comentando sobre isso agora. Deve ser um dos assuntos mais discutidos entre hoje e amanhã, provavelmente o restante da semana. Então aí para tentar dar uma segurada na inflação, né? Como a gente sabe, os números de inflação aí começaram a subir bem rápido. Que mais? Aqui eles trazem algumas justificativas, né? Algumas observações que levaram a esse aumento da taxa, né? Uma das coisas que eu achei interessante comentar é isso aqui, ó. Além deles terem aumentado 1,5%, que é o que eles dizem aqui, decidiu por unanimidade levar a taxa básica de juros em 1,5% para 7,75%. Até aqui tudo certo, eles comentam aqui do cenário básico. Então eles só comentam aqui, né, do aumento de 1,5%, que eu falei lá no início. Aqui eles dizem aqui, ó, esse aqui é um ponto importante. Ó. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Ou seja, a próxima reunião do Copom, né, ela vai acontecer agora em dezembro. Vai ser a 8ª e última reunião do Copom em 2021. Então é muito provável, segundo eles mesmos estão indicando aqui, né, que vai subir mais 1,5%. Então aí a nossa taxa Selic poderá chegar até uns 9,25% ao ano, já beirando aí a casa dos 2 dígitos, né? Aí quais preocupações a gente deve ter, então, por causa disso? Quais são as consequências ou que outros efeitos a gente pode esperar disso? A gente está com uma inflação aí acumulada de 10% ao ano, por aí, ou muito próximo disso, 9 e alguma coisa. Eu trouxe alguns itens aqui para comentar com vocês. O primeiro deles, então, é a trajetória da taxa Selic, que eu separei aqui. A gente pode ver aqui, tem o gráfico desde 2011, né? Mas para essa leitura de hoje aqui, eu vou considerar somente o período 2015 em diante. Que foi aqui esse pico, né? Que estava 14,25. O que acontece? A gente vai observar aqui, ó, outubro de 2015 até final ali de 2016, outubro de 2016 mais ou menos. Ficou um ano aqui nesse patamar, um pouco mais de um ano. Nesse patamar aqui dos 14,25. Se a gente observar aqui desse período até 2020, que foi quando ela saiu da máxima até a mínima seguinte, que é o período que a gente vivenciou até algum tempo atrás, 2020 até março de 2021, a taxa Selic ela veio derretendo muito rápido aqui. Ela deu uma estacionada no 6,5 ali em 2018. Ela foi até 2019 e aí ela entrou num novo ciclo de baixa. O Banco Central entendeu que poderia baixar a taxa e foi reduzindo para incentivar, né? Mas por que um Banco Central faz esse tipo de movimento? Tá? Primeiramente, a taxa de juros ela tende a dar uma estabilidade na economia. Então, assim, se a taxa de juros estiver muito alta, existe uma, digamos assim, uma perspectiva de piora no cenário econômico. Então, assim, as pessoas vão tender a gastar menos e economizar mais dinheiro, vão ficar segurando mais dinheiro na mão para o dinheiro render, enfim. E se a gente diminui a taxa de juros, acontece o efeito inverso. Ou seja, eu estou, vamos dizer assim, desencorajando a pessoa a juntar dinheiro, porque se a taxa é muito baixa, eu vou deixar o dinheiro parado e ele não vai render muita coisa. Então, do contrário, eu vou preferir pegar aquele dinheiro e utilizar ele de outras formas. Por exemplo, eu posso utilizar ele para fazer um novo negócio, ou para gastar, ou para fazer viagens. Enfim, aquele dinheiro ele circulando dentro do país, ou enfim, de certa forma no mundo, conforme ele vai girando, a própria economia vai se aproveitando desse giro e vai incentivando, vai aquecendo a demanda e assim sucessivamente, até que pode se gerar uma pressão inflacionária. Opa, peraí, tá todo mundo gastando muito, então isso gera uma inflação, porque com um aumento forte da demanda sem ter um aumento de oferta, a gente sabe que pelas leis de procura e oferta, a gente vai acabar tendo um desequilíbrio, né, de demanda. Então o preço naturalmente tende a ser inflacionado, e gerando um pico de inflação que vai ser controlado por uma alta de juros. É mais ou menos esse o ciclo, esse momento do ciclo que a gente se encontra hoje. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um comparativo, tá, desse período aqui, 2015, até aqui março de 2021, tanto com IFIX como com o IBOV, que são os objetos que a gente vai olhar hoje. Então a gente pegar aqui o IFIX,
neste mesmo período aqui, ó, 2015, que é aqui, 2016, 2015, foi o período que nós analisamos aqui, né? Esse ano aqui. O IFIX aqui estava num patamar de preço aí de 1.300, o número do índice, né? Então ele chegou até o pico lá em 2020, antes do Covid, num pico histórico dele de 3.200 pontos. 3.250, mais ou menos. Então a gente observa que esse ciclo aqui de 5 anos, conforme a taxa foi caindo, o próprio IFIX foi subindo. Então isso puxou todo o mercado para cima. Por quê? Se eu posso deixar meu dinheiro parado com o governo, ele vai ter um rendimento X. Se aquela taxa começa a descer e os fundos imobiliários são indexados a um valor de aluguel, né, de um imóvel, ou seja, o meu aluguel não ficou mais barato porque a taxa de juros caiu. O meu aluguel permanece o mesmo. Então vamos supor que um fundo imobiliário ele tenha um yield ali com uma Selic de 14%, vamos dizer assim, ele vai ter que ter no mínimo acima disso. Então, assim, qual é o prêmio do risco-retorno que eu vou ter fazendo uma aplicação em renda variável com risco de renda variável, seja ações, seja FII ou outro ativo. Então, eu tenho que ter um spread em cima da taxa de juros. É o mínimo que se espera. Então, no momento que eu começo a pagar menos juros aqui, vamos supor que o fundo imobiliário pagasse 15%. Exemplo, tá? Vamos supor que ele pagasse 15%. No momento que essa taxa aqui cai para 6%, não é minimamente esperado que o mercado continue aceitando um yield de 15% no fundo imobiliário. Aquela cota ela vai ter que subir para nivelar, né, com essa nova ideia de Selic. Então vamos supor que agora os fundos imobiliários pagam 8% e a Selic está 6,5%. Exemplo, tá? São números que eu estou só usando de exemplo fictício aqui. Então assim, eu tenho um spread, agora o spread é menor. Então a cota ficou mais cara, consequentemente, uma das formas de ganhar dinheiro com isso é com o ganho de capital, através da valorização dessas cotas. O que mais? No mesmo período que a gente for olhar, 2021 aqui, ó, março, quando começou o ciclo de alta, daqui em diante, aqui ainda não está o 7,25, mas aqui, ó, não tá ainda não está refletido o novo valor da Selic, mas se nós formos olhar aqui, ó, esse ciclo aqui de março em diante, se nós pegarmos o IFIX, março de 2020 está por aqui, a gente pode pegar aqui, ó, do momento que lá dos 2% que ele começou a cair, ó, taxa de juros subiu e IFIX começou a cair. Então, assim, quem sabe a gente entra novamente num ciclo de queda, a gente não sabe até onde vai subir a Selic ainda, mas o pouco que a gente observou, esse aumento, né, da taxa de 2 para acima de 7, já começou a refletir um efeito geral no preço de cotas de fundos imobiliários. Possivelmente não voltará a esse patamar aqui de 2015, mesmo se a taxa de juros voltar a 14, pode ser que não volte esse patamar de preço. Por quê? Porque os fundos hoje são muito maiores do que eram naquela época, né? O próprio mercado de fundos imobiliários hoje é muito maior do que era naquela época. Nesses anos aqui, os fundos fizeram emissões bilionárias aí, então muito fundo ficou muito grande e nasceu dezenas de FIIs novos aí. E, vamos dizer assim, FIIs com IPO recente já são maiores do que fundos que já eram grandes na época, né? Então, é outro momento do mercado de fundos imobiliários também. Eu não ficaria tão preocupado com eventuais quedas, que a gente sabe que a gente teve um IGPM acumulado aí de quase 40%, a gente teve um IPCA acumulado grande desses últimos 12 meses. Muitos fundos imobiliários ainda não tiveram as suas revisionais de contratos, então pode ser que os rendimentos dos FIIs aumentem, né, nos próximos meses, conforme esses contratos forem sendo revisados. E aí, tendo um rendimento maior, compensa uma eventual queda de valor de cota, porque o yield passará a ser maior o momento que tu tem uma cota custando o mesmo preço, mas que pague mais. Aumentou meu yield, então pode ser que a cota não caia tanto ou nem caia, talvez até suba, depende, né? Depende muito. O custo também ficou muito caro para construir imóveis novos. A gente teve aí... a gente já falou aqui sobre Vale 3, que a Vale aí, ela teve recordes aí de minério, né? Fez muita venda de minério esse ano, teve lucros extraordinários, pagou dividendos incríveis aí, a gente também apresentou os riscos disso, né? Posso deixar o card aqui para vocês aqui em cima. Mas, enfim, é isso, tá? Eu acredito, né? Isso é convicção minha, não é análise, eu não tô calculando nada aqui para dizer para vocês, o IFIX vai cair tanto, o IFIX vai subir tanto. Não é um relatório de análise aqui, tá? Eu só tô comparando duas coisas que são históricas. Tô pegando aqui um histórico de taxa de juros e um histórico de IFIX. Se a gente for puxar pro IBOV,
Se vocês quiserem falar de bolsa, vamos falar de mercado no geral. 2015 e 16, esse ciclo aqui, que é o mesmo que a gente olhou aqui, né? 15 e 16, até os 2020, que foi o ciclo de queda que a gente falou agora há pouco. Esse ciclo também foi um boom aqui na bolsa. A gente saiu de um Ibov ali lá na... Isso aqui ainda foi na época do impeachment, provavelmente. Pegou aqui 37 mil pontos. A gente foi para um pico aqui de 118, mais ou menos, quase 120. Então a bolsa praticamente triplicou de tamanho aqui. Aumentou consideravelmente. E ao longo daqui, ó, teve vários ciclos de queda. Sobe, aí corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Assim vai, foi indo. Até que chegou aqui, claro que aqui teve início de pandemia, né? Então é considerável. A gente viveu esses circuit breakers aqui, foi sinistro aquela semana. Do dia 17, 18 de março de 2020, se não me engano. Depois aqui teve uma super recuperação rápida. Aí caiu, subiu, caiu. É a mesma coisa aqui, ó. Pode observar o mesmo padrão. Ele vai subindo e caindo, mas ele sempre sobe caindo. Ele sempre tem uma correção no meio. Mas aqui, ó, quando deu esse pico aqui em junho, aí daqui pra cá foi só queda. Pode ser que engate um ciclo de subida, pode ser que quando subir, suba mais ainda. Mas a gente agora também tem que considerar que tem a taxa de juros subindo, né? Não é simplesmente sobe caindo, que nem aqui, né? Porque aqui tinha um movimento de queda de juros, né? E aqui agora tá tendo o efeito inverso. Eu não acredito que vai voltar para esse patamar. Foi a mesma coisa que eu falei antes, comentário de fundo imobiliário. Eu não acredito que volte para esse patamar aqui. O mesmo cenário de queda, eu acredito que ele estabilize em algum momento, porque as empresas também, durante esse período de queda de juros, elas também contrataram mais dívida, elas renegociaram dívidas que foram contraídas num período de juro maior, elas renegociaram taxas para pegar taxas menores, e com isso elas melhoram suas margens, melhoram seus lucros, melhoram seus resultados. Elas também são maiores, estão mais competitivas. Diversas empresas aí ao longo desses anos compraram empresas menores, empresas disruptivas, empresas de tecnologia, melhoraram seus sistemas, seus processos. Então, é bem possível que esse índice aqui, claro, de uma forma ampla, né? Ele não caia tanto, ou pelo menos, assim, as principais empresas, elas não caiam tanto. A gente vê aí, tem algumas empresas que sofreram muito a queda de cotação, principalmente, né, durante esse período de juros baixos. Por exemplo, empresas de seguros, se a gente pegar aí, tanto Porto Seguro quanto o BB Seguridade, foram empresas que caíram muito de cotação. Por exemplo, o Porto Seguro estava em torno de R$60 ali, até poucos dias, e estava negociado na casa dos 40. BB Seguridade é um case que eu acompanho mais de perto. Ela estava sendo negociada e também na casa dos R$30, e eu cheguei a comprar ali a 19. Então, tem vários cases assim, né? O próprio Itaú também era negociado aí a 32, 33, em algum momento ali de 2019, se não me engano. E chegou aí 2020 ser negociado a 19 ou R$20, uma coisa assim, 21. E isso ainda com a XP dentro, né? Depois fizeram a separação. E aí, enfim. Aí já é assunto para outro vídeo. O que mais? Olhando em renda fixa, então. Tesouro Direto, a gente veio aqui recentemente, né? Questão do risco de furar o teto de gastos e coisa assim. As taxas do IPCA estão muito altas aqui, ó. 5,37. Não tem nenhum tesouro IPCA mais aqui que pague menos de 5%. Até algum tempo atrás, se a gente for pegar aí 2020, isso aqui tava, se não me engano, era 2,68 essa taxa aqui. Então caiu bastante o preço unitário, né? Claro que esse preço ele também se ajusta com o tempo, né? Pode ser que esse IPCA 5,37 aqui, que dá esse valor de 2.800, fosse uma taxa menor ano passado, né? Que já teve uma correção desse preço unitário nesse período. Mas o grande ponto aqui é que o mercado precifica aqui um risco, né, grande, e a gente ainda nem tá falando de risco de eleição ainda, porque vai chegar 2022, vai ter um embate eleitoral aí bem forte, duas frentes bem antagonistas aí, bem divergentes e extremamente opostas, tanto de esquerda quanto de direita. Talvez apareça um terceiro ou quarto, um quinto candidato para querer conquistar um segundo turno aí. A gente ainda não sabe, eu não sei o quanto o mercado já precifica isso. O que a gente sabe é que o dólar estava caindo, estava uns 4,90, voltou a subir tudo de novo. Os Tesouro IPCA também estavam com umas taxas aí bem comportadas e agora já estão subindo bastante. Algo que é muito interessante é que tanto o IPCA mais longo, que é o 2055, ele não está com uma taxa muito maior do que o IPCA 26. Isso para mim indica que o risco de curto prazo é maior, não necessariamente maior, mas ele está bem mais latente do que o risco longo, né?
Aqui parece assim, ok, tem um cenário de incerteza para precificar nesse valor aqui, mas tem muito mais incerteza de curto prazo. Leia-se furo do teto de gastos ou outras situações aí do dia a dia. Então a tendência é que eu posso pegar esses tesouros, por exemplo, assim, como é 26, ele é curto, né? São mais 5 anos aí, se a gente for ver. Um pouco menos de 5 anos até. É um título legal, cara. Eu teria, por exemplo, Tesouro IPCA 2026, eu teria qualquer um deles aqui, né? Normalmente eu gosto de pegar o 55, é o mais longo. Mas, claro, não tô fazendo recomendação, né? Só comentando mesmo coisas que eu compro. Eu não acho ruim a opção de ter um IPCA curto pagando uma taxa de um IPCA longo, por exemplo. Essa taxa, inclusive, ela é melhor do que a do longo em alguns períodos, se a gente olhar alguns meses para trás aí. Esse IPCA aqui tava uns 4 e pouco. Mas é isso, gente. Já falei bastante. Minha ideia era fazer um vídeo muito curto sobre Selic. No fim, eu acabei me alongando bastante. Fui falar de FIX ali, de Bob, falei um monte. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, se inscrevam aqui no canal da gente. Ajuda bastante. Comentem aqui no comentário se vocês... o que vocês esperam, né, de mudanças, né, com esse aumento da Selic novamente. Se vocês estão comprando fundos imobiliários, estão comprando ações, estão vendendo, estão investindo no exterior, contem pra mim aí, vamos trocar experiência aí, que esse é o grande objetivo desse canal, é a gente promover aí a troca de experiências entre nós. Valeu, um abraço a todos e até mais.